curso de técnica cirúrgica, eu vejo que ele é importante para os estudantes de veterinária, por quê? Porque é uma oportunidade de treinar habilidades cirúrgicas práticas, né? A gente vê que a maior parte das faculdades acaba tendo muito conteúdo teórico e o estudante não tem a oportunidade de treinar, de colocar a mão na massa ali na real. E a gente sabe que a cirurgia não é uma disciplina teórica, é uma disciplina que exige treino. E é isso que eu sinto que os estudantes vêm fazer aqui com a gente: treinar, treinar e treinar. O veterinário que já é formado vem para o curso de técnica cirúrgica para conseguir lapidar informações que ele já tenha, pegar novas informações de forma rápida, detalhada e conseguir treinar de forma prática tudo aquilo que ele ou não faz por insegurança ou que ele quer aprender a fazer para começar a trabalhar de uma forma nova dentro da sua rotina. Como pessoas da minha cidade passaram, que o curso foi sensacional, maio de 2022, falaram, eu já comecei a correr atrás, mandei mensagem pro pessoal, incomodei muito o pessoal da secretaria, fiz a matrícula, carreguei 5 amigos meus comigo pra cá e essa parte é muito emocionante porque foi difícil estar aqui. Desculpa, mas é bobeira para alguns, mas é realmente a realização de um sonho para mim. Eu tô nesse sonho desde maio, como dito, e quando chegou janeiro que eu falei, chegou, é agora. E falei, eu consegui, porque às vezes questão financeira, né, da gente estar em outro lugar, eu sou do Rio, então vir para São Paulo em outro lugar, mas deu tudo certo, então o sonho se realizou, concretizou, eu formei na técnica intensivo de técnica cirúrgica, tá aqui e se eu fosse vocês, eu vinha também, porque vale muito a pena e eu tô falando de todo o coração, tá, gente? Eu tô me sentindo muito mais segura para poder fazer agora as técnicas que eu aprendi aqui. Formei! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula semanal aqui no canal do YouTube da Anclivepa São Paulo, tá? Hoje comigo, Martim Toscano, nós vamos falar sobre o otohematoma, mas antes da gente começar a aula, vou pedir o carinho e a gentileza de vocês, se inscrevam no nosso canal, curtam a aula de hoje, para vocês ficarem por dentro aí de todo o conteúdo que a gente sempre posta aqui no nosso canal, tá? Ele é bem rico em conhecimento, a gente sempre divide aí novidades, sempre tem aula toda semana, então fiquem por dentro do nosso canal e aqui no YouTube. E para você acompanhar direitinho, se inscreve, ativa o sininho que você vai ver sempre que a gente postar algum vídeo, certo? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Martim Carlos Toscano, tenho 33 anos, sou formado em Medicina Veterinária desde 2018, fiz o meu programa de trainee de 2020 a 2022 aqui na Anclivepa São Paulo, né, diretamente aí com o núcleo de cirurgia. Depois que concluí meu programa de trainee, trabalhei aí 2 anos aproximadamente na rotina dos hospitais públicos de São Paulo e fui efetivado aí como um dos 4 instrutores aí do núcleo de cirurgia da Anclivepa São Paulo, principalmente instrutor dos cursos intensivo de técnica cirúrgica e os cursos de imersão, tá? São os cursos aí que eu tô mais presente, então hoje a minha rotina fica basicamente dessa forma, certo? Fica o meu convite aí também para vocês seguirem e baterem o QR Code da tela do Instagram do Cirurgia Anclivepa. Aqui vocês têm uma noção mais do nosso dia a dia, né? Como é que é o nosso trabalho e tudo mais, as coisas relacionadas aos cursos, tudo isso vai estar nesse Instagram, então acompanhem também o nosso Instagram do time de cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo. Mas vamos de fato à aula de hoje, tá? O que é então
Nós vamos falar aí do otematoma, como que a gente corrige, né? Truques ali, dicas que eu posso dar para vocês aí para a gente ter um sucesso cirúrgico maior, né? E o que é um otematoma? Então vai ser um acúmulo aí de um líquido serossanguinolento que a gente vai ter entre as placas de cartilagem da orelha do nosso paciente, tá? O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que no ouvido ali, externamente, a gente vai ter a pele dos dois lados, certo? E entre essas duas peles eu tenho duas placas de cartilagem. O que acontece para eu ter a formação desse otematoma? Então, essas placas de cartilagem, elas acabam se soltando e fica um espaço morto naquela região aonde eu vou ter um acúmulo aqui desse líquido serossanguinolento, tá? Então, através do descolamento dessas placas de cartilagem, a gente vai ter aí o acúmulo desse líquido e então a gente tem a formação de um otematoma, tá? Isso vai acontecer em conjunto de uma série de ruptura de vasos que a gente vai ter quando ocorre aí todo esse descolamento dessas placas de cartilagem, tá? Tudo isso vai sempre nos proporcionar a formação desse líquido. Como que isso pode ocorrer? Então pode ter sido através de algum trauma, tá? Um paciente ali que brigou ou infelizmente foi agredido por outro ser humano, ou quem sabe até sofreu uma pancada, né? Foi atropelado ali, pegou nessa região da orelha e a gente teve ali uma lesão tanto nos vasos quanto nessas placas de cartilagem e aí predispôs a nós aí tudo isso, tá? Algumas doenças infecciosas na região da orelha, então otites muito avançadas aí também podem gerar para nós o otematoma e a gente tem que acabar fazendo a correção, tá? E antes de fazer o tratamento cirúrgico, né, antes de aplicar a correção aí desse otematoma, a gente pode tentar fazer um tratamento mais conservador aí, então um tratamento clínico. Como que é realizado esse tratamento clínico? Então a gente vai fazer então a drenagem daquele líquido, né, que está se formando entre as placas de cartilagem, e a gente vai fazer uma bandagem ali compressiva naquela região para tentar aproximar e fazer com que aquelas cartilagens para que elas se colem novamente, tá? Mas nem sempre a gente tem sucesso nesse tratamento clínico, então é necessário que a gente parta aí para um tratamento cirúrgico para que a gente consiga guiar uma melhor cicatrização ali e um correto posicionamento dessas cartilagens, tá? Como que vai ser então essa técnica cirúrgica, tá? Então a gente vai sempre proteger muito o conduto, então quando você for fazer a sua técnica, né, a sua otoplastia lá para fazer a correção do otematoma, a gente vai sempre forrar muito bem ali e proteger esse conduto com algodão, né, com gases ali para que a gente não tenha nenhum extravasamento do líquido que estava lá dentro para dentro do conduto auditivo. Então a gente vai sempre forrar muito bem aquela região e aí fazer a drenagem ali de todo aquele líquido sem que ele caia internamente ali no conduto, tá? Sempre realizar toda a drenagem do líquido, tá? Então, até antes mesmo, prévio à sua cirurgia, sempre realizar toda a drenagem, ou o máximo que você conseguir, a gente vai sempre drenar prévio à cirurgia, para na hora do procedimento a gente ter um mínimo de líquido nos atrapalhando ou correndo risco com que esse líquido aí que ele caia dentro do conduto auditivo, tá? A gente vai sempre fazer uma incisão côncava, tá? E ela pode ser feita aí de uma maneira dessa forma aí, ou então a gente pode fazer a retirada de um fragmento de pele num formato de S ali, tá? Então tira ali um pequeno bloco de pele para a gente conseguir fazer a limpeza correta internamente lá das cartilagens, tá? Você pode fazer uma incisão em elipse também e fazer a retirada de uma pequena porção de pele novamente para fazer essa limpeza interna lá entre as cartilagens, e é essencial que você faça a limpeza corretamente, retire todo o líquido, retire tudo aquilo que estiver ocupando o espaço entre as cartilagens, tá? A ideia da cirurgia aqui é tirar, né, fazer a drenagem correta lá, então tirar todo o excesso de líquido e todo o material que estiver se formando lá entre as cartilagens para que a gente consiga posicionar essas cartilagens novamente, tá? E isso vai ser realizado aí através de uma sutura de espessura parcial, tá? O que eu quero dizer com isso? Aqui
a gente vai fazer uma sutura onde a gente não vai transpassar a pele, tá? Não vai passar com a agulha durante todo o ouvido ali e trazer de volta pelo outro lado. Então a gente vai, pensem que a gente tem as duas cartilagens aqui, a gente vai vir com a nossa agulha e vai pegar um ponto, vai passar um ponto, vai fazer um pontinho ali, pegando essas duas cartilagens e aproximando elas novamente, né? Então vai pegar pele, as duas cartilagens e a pele que vai estar nas costas disso tudo, só que sem passar com a agulha para o outro lado. A gente vai pegar pele, cartilagem, cartilagem, pele e aí volta com a nossa sutura em U ali, serra o nosso nó e aquilo vai aproximar todas essas estruturas e principalmente aproximar as duas placas de cartilagem ali para que eu não tenha todo aquele espaço para que seja formado novamente aquele líquido sério sanguinolento, certo? Tá? E aí aqui a gente tem aí uma noção maior de como vai ficar isso aqui, tá? Esse trabalho que é super interessante, ele mostra para nós como que tem que ficar essa sutura, tá? E aqui ele vai estar pegando, então, pele, tá? Subcutâneo, as placas de cartilagem, quando ele estiver fazendo essa sutura, tá? Aqui a gente vê nessa imagem aqui que ele está passando com agulha na parte interna aqui para fazer essa aproximação aí dessas cartilagens, tá? Essa maneira com que a gente gostaria. Nesse esquema de livro fica ainda mais óbvio o que eu quero dizer, tá? Aqui a gente vê então a retirada do fragmento de pele aqui, tá? Num sentido em S aí, para a gente conseguir fazer a limpeza de todo aquele material, né? Que seja melhor ainda a nossa drenagem e a limpeza de tudo aquilo que estiver sendo formado ali entre as cartilagens. A gente vai realmente deixar sem esse fragmento de pele aí para que, caso seja formado algum líquido novamente, para que ele já seja drenado por esse buraco que a gente criou através dessa incisão, tá? E aí aqui a gente vê como que a gente vai fazer os nossos pontos em U, tá? Aqui fica claro para nós que a gente está pegando pele, as cartilagens e a pele novamente para aproximar tudo aquilo e conseguir fazer com que a gente diminua de uma maneira mais efetiva aquele espaço morto que estava predispondo à formação daquele líquido sério sanguinolento entre as placas cartilaginosas, tá? O que é interessante de chamar a atenção nessa imagem, além do óbvio que a gente já está vendo, que é como essa sutura tem que ser realizada e como que ela vai ficar num aspecto final, mas aqui na imagem ao lado a gente está vendo que foram distribuídos vários pontos durante toda a orelha aqui, tá? Quantos pontos que a gente tem que colocar? Você, logo depois que fizer a retirada do fragmento de pele ali, fizer a drenagem, fizer a limpeza, retirar todo o material que estiver entre as placas, com o seu dedo você vai sentir aonde que está todo aquele descolamento entre as cartilagens, tá? Então se você estiver vendo que está descolado só mais próximo de pina, você vai distribuir esses pontos só na região de pina. Se tiver, igual nessa imagem aqui, o exemplo que ele dá em toda a orelha, tudo isso aqui tiver descolado, você vai distribuir tanto o número de pontos de pele para que tudo aquilo seja fechado e eu tenha um mínimo de um espaço ali para que seja formado um novo líquido, tá? Então o número, a quantidade de pontos que a gente vai fazer nessa técnica vai ser sempre dependente da quantidade aí de espaço morto que a gente tiver lá dentro, tá? Pode distribuir bastante ponto, pode deixar eles próximos aí para que você diminua de uma maneira bem efetiva aí todo aquele espaço morto que tem lá dentro, para a gente tentar encerrar de vez aí, não só a formação, cessar a formação daquele líquido sério sanguinolento, mas para a gente conseguir ajudar aí e acelerar o processo cicatricial para que essas cartilagens se colem novamente, certo? Tá? Interessante sempre aqui é a gente não apertar muito esses pontos, tá? Quando a gente estiver serrando esses pontos, a partir do momento que você sentir que já encostou as cartilagens ali, as duas placas da cartilagem em conjunto com a pele, já é o suficiente, tá? Não tem necessidade de você apertar mega ali para que você não tenha uma cicatrização e fique com a orelha numa cicatrização não anatômica, tá? Para que ela fique enrugada ou muito fora de posição ali. Então, aproximou as placas de cartilagem e já tá ótimo. Esse é o objetivo desse ponto. A partir disso, você pode encerrar esse nó, tá?
A gente vai utilizar aí fios geralmente de 2 a 3 zeros, tá? Vai sempre variar aí com o tamanho desse paciente. Então, se for um cão de um tamanho muito grande, você pode utilizar aí um fio de um calibre um pouco mais grosso, mas preferencialmente sempre a utilização aí de um nylon 3 zeros vai cair super bem para esses casos, tá? A retirada de pontos aí vai sempre ocorrer de 15 a 20 dias, então 2 para 3 semanas aí a gente já vai ter uma boa cicatrização, e aí em conjunto disso a gente tentar entender o que gerou a formação daquele líquido lá dentro, tá? Por que a gente teve aquele otohematoma, e aí em conjunto da cirurgia para correção a gente tem que tratar também a causa base, que vai variar sempre de caso a caso aí, tá? Um exemplo aí para vocês, então a gente vê, tá, uma orelha com um otohematoma bem avançado, tá? A gente vê aqui em conjunto de uma inflamação aqui, então principalmente de uma otite, a gente vê toda a coleção que a gente tem aí desse líquido serossanguinolento entre as placas cartilaginosas, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai drenar isso tudo, certo? Então faz ali, pode fazer através de um scalp ou através aí de uma agulha de uma 4012. A gente vai retirar todo o excesso que a gente tem daquele líquido serossanguinolento lá dentro antes de começar o nosso procedimento cirúrgico. Depois a gente vai lá, coloca pano, se prepara, né? Se paramenta, tal. Aí a gente vai fazer a nossa incisão lá, ou em S ou em elipse, retirar aquele fragmento de pele, limpar novamente internamente aquela orelha para tirar todo o excedente que a gente tinha de líquido lá dentro, e aí então a gente vai realizar os pontinhos como a gente já conversou, tá? É interessante mostrar aqui que a gente tem casos em cães e em gatos, tá? Por isso que a gente coloca essas duas imagens aqui para a aula de hoje, para a gente ver que a gente pode sim ter também casos aí de otohematoma em gato, e aqui a gente teve que distribuir vários pontos aí, apesar da orelha do felino ser relativamente menor do que a orelha dos cães, né? Principalmente para as raças gigantes, a gente distribuiu vários pontos para aproximar aí as placas de cartilagem, para a gente ter uma aproximação maior aí e não ter a formação daquele líquido serossanguinolento, tá? E aí vai ficar realmente aí com a retirada desse fragmento aqui, mas posteriormente ele vai cicatrizando e vai fechar, tá? Aqui a gente tem esse passo a passo que a gente conversou, então a drenagem aí prévia à cirurgia, tá? Então sendo retirado aí todo aquele excedente do líquido que a gente conversou, tá? Aqui fazendo a incisão de pele para fazer a retirada daquele fragmento, para que a gente possa conseguir auxiliar a nossa limpeza, e aqui a gente está vendo, tá, a formação de coágulos que são feitos também quando a gente tem um excesso de espaço morto ali, né? Quando as cartilagens se soltam tanto, que fica tanto espaço morto lá, que aquela coleção de líquido serossanguinolento pode predispor também a formação de coágulo lá dentro. Então, através de uma pinça, a gente está fazendo a retirada de todo aquele material que ficou lá dentro, tá? Então, sempre, se necessário, a gente vai ampliar um pouco a nossa incisão, tá? A gente viu aí a coleta aqui de mais material, então a gente teve que fazer uma ampliação da nossa incisão. Faz uma boa lavagem, sequem aqui com as compressas, a gente está vendo que a gente está secando e tirando todo o excedente do material. Aqui a gente já está vendo que já está limpo, e queria chamar a atenção de vocês para a espessura da parede aqui, tá? Olha como é que está essa pele, como ela está super inflamada, então tomem cuidado aí na manipulação. E aí aqui, quando a gente estiver fazendo aí as nossas suturas, tá? Fazendo os nossos pontinhos aqui, vocês veem que o cirurgião tá apoiando com um dedo aqui por trás, para ele ter certeza que a gente não tá transpassando a orelha ali, que a gente tá só pegando a pele e a cartilagem, né? Sem transpassar a orelha, até a gente chegar num aspecto final que a gente tem aqui. Certo, tá? Vai distribuir aí então os pontos como a gente conversou durante toda a extensão que a gente tiver o descolamento das cartilagens, tá? E mostrando aqui que de fato a gente não vai passar pelo outro lado da orelha e vai ficar apenas nas porções de pele e principalmente pegando as cartilagens quando a gente estiver fazendo a nossa sutura em ouro, tá? E aí o aspecto final vai ficar sempre dessa forma,
Este caso aqui a gente coloca como exemplo do que a gente não deveria fazer, tá? Eles não têm necessidade de passar dos dois lados. O correto é que fique apenas na porção interna, ali na face interna dessa orelha, certo? Em conjunto, para esses casos, uma dúvida que sempre surge aí que os nossos alunos gostam de perguntar é como que a gente vai fazer a nossa bandagem para esse paciente, tá? E aqui a gente tem que entender como é a anatomia da orelha desse paciente, tá? Se é uma orelha mais caída ou se é aquela orelha que a gente tem em pé. E a gente vai favorecer a posição anatômica dessa orelha quando a gente estiver fazendo o curativo, tá? Chamar a atenção para vocês aqui na imagem que a gente tem um cão que tem uma orelha que ou talvez já foi cortada ou uma raça aí que tenha aquela orelha mais em pé, e a gente fez o nosso curativo deitando ela sobre a cabeça desse paciente, deixando ela de uma forma mais anatômica. Se a gente fosse jogar essa orelha para baixo, eu corria o risco aí de lesionar não só a orelha, mas principalmente a cartilagem, tá? Então o padrão da sua bandagem, né, o padrão aí do seu curativo vai ser a favor da anatomia da orelha desse paciente, certo? Tá? E aí, para finalizar então um grande resumo da técnica, vamos fazer a nossa incisão em S ou em elipse, tá? Fazer ali a limpeza das cartilagens, retirar todo aquele conteúdo que estava separando e atrapalhando e deixando muito espaço morto, entender aonde estão as cartilagens para a gente conseguir fazer os nossos pontinho wolf ali, né, o nosso pontinho U, pegando essas cartilagens sem transpassar na pele, né, sem passar através da pele ali, e fazer a nossa bandagem aí, respeitando sempre a anatomia da orelha desse paciente. Certo, pessoal? Queria fazer um super convite aqui para vocês. O curso de técnicas cirúrgicas, eu adoraria receber todos vocês já em agosto desse ano, mas infelizmente para nós aqui, um reconhecimento do nosso trabalho, a gente já está com a turma do segundo semestre completamente lotada, então a gente vai ter aí 84 alunos já em agosto aqui de 2025, mas para você que infelizmente perdeu a oportunidade agora, já garante a sua vaga para janeiro de 2026. Bate o QR Code na tela, vem conhecer toda a estrutura aqui da Anclivepa São Paulo, vem ter mais aulas comigo, com o professor Daniel, professor Cauê, professor Lucas, professora Gislaine e professora Marcela, tá? Todos nós aí vamos dar aula nesse curso presencialmente, a gente dá uma pequena teórica, demonstra a técnica no cadáver e deixa muito tempo livre para vocês praticarem o que vocês veem aí nas nossas aulas nos cadáveres, tá? Então é um curso 100% presencial, 100% prático, onde vocês de fato botam a mão na massa, tá? Em conjunto disso, para coroar todo o conhecimento aí que vocês adquiriram nessas 2 semanas conosco, na última semana de curso, a gente faz, né, na segunda semana de curso, a gente faz uma campanha de castração, onde vocês vão botar em prática tudo o conhecimento que vocês adquiriram nesse tempo conosco, vocês vão castrar animais aí numa campanha de castração, certo? E uma coisa que é exclusiva só para quem fizer esse curso é a 3ª semana, uma semana bônus, onde vocês têm a oportunidade de fazer um estágio nos nossos hospitais públicos aqui de São Paulo e acompanhar toda a rotina maravilhosa que tem dentro de um hospital público, tá? Eu garanto para vocês que vai ser uma rotina muito diferente de tudo que você já viu na sua vida. Eu, quando fiz, fiquei completamente apaixonado e foi aí um divisor de águas na minha carreira, tá? Então, garante a sua vaga, coloca o QR Code aí, venha falar com um dos nossos consultores e vem estudar com a gente aqui em janeiro de 2026, porque em 2025 já está lotado. Pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês em mais uma aula aqui. Eu vou me despedindo e até uma próxima. Olá, eu sou a Maria Mariana, estou formada há 2 anos em Medicina Veterinária. Eu sou de Cacoal, Rondônia. E hoje eu estou concluindo o curso intensivo de técnicas cirúrgicas na Associação Anclivepa de São Paulo. Em novembro de 2023 fiz um curso de imersão de cirurgia em felinos e desde então venho trilhando a minha trajetória na cirurgia. Com o curso de técnicas cirúrgicas pude aperfeiçoar e desenvolver novas técnicas e melhorar os conhecimentos que já tinham previamente. Eu escolhi a Anclivepa pois é referência na cirurgia e estar aqui pode me proporcionar novos caminhos, novas oportunidades e novas chances.
Com certeza eu vou recomendar esse curso para os meus colegas de profissão, pois aqui é um momento onde a gente tem a oportunidade de estar imerso a essa realidade que a gente busca.